tarde, meninas. Hoje a gente começa a disciplina de urgência e emergência, onde a gente vai ter muitas práticas, mas para isso a gente precisa de alguns conhecimentos teóricos. Vamos começar a falar deles. Primeiros socorros é diferente de APH, de atendimento pré-hospitalar. Primeiros socorros é exatamente a primeira pessoa que chega na cena onde aconteceu alguma coisa. Uma pessoa que torceu o pé, uma pessoa que teve um mal súbito, que baixou a glicemia, que teve algum problema de saúde ou um acidente de carro. A primeira pessoa que chega ali é considerado a pessoa que a gente chama de socorrista. Essa pessoa, ela tem que ter 4 qualidades, 4 objetivos, né? O primeiro, preservar a vida, preservar a sua vida e daquela pessoa que está ali. Se a pessoa foi atropelada, eu não vou simplesmente me atravessar na frente de um monte de carro para atender aquela pessoa. Eu tenho que primeiro identificar aquela cena, né? Daí eu já estou falando aqui de evitar danos à vítima, a mim mesma quanto socorrista e aos curiosos, que sempre vão estar na volta. Então eu tenho que sinalizar essa cena, saber se a cena está segura. A partir do momento que a cena está segura, eu posso tranquilamente trabalhar com essa vítima. Depois disso, eu tenho que reduzir a ansiedade e o estresse da situação. Se a pessoa fraturou uma perna, ela vai estar com muita dor, então a gente tem que tentar fazer com que ela respire fundo, que ela fique mais tranquila, que já foi acionado o atendimento de urgência ou que tenha como levá-la no carro até um atendimento hospitalar, de alguma maneira que a gente traga esse conforto para essa vítima, né? E por último, é conseguir dar o atendimento adequado. Se eu vou através do 192 SAMU, chamar o atendimento pré-hospitalar, ou se eu vou encaminhar essa pessoa diretamente a um hospital. Quando a gente fala em atendimento pré-hospitalar, a gente está falando de um conjunto de procedimentos técnicos. Quem é que atua no atendimento pré-hospitalar? Técnico de enfermagem, enfermeiro, médico e tem os condutores das ambulâncias também. Algumas vezes os condutores também são técnicos em enfermagem, né? Então, de acordo com cada necessidade, quando se liga para o 192, eles vão dizer, vão perguntar aonde que é, o que aconteceu, se a vítima está consciente, conversando, e aí eles vão decidir que tipo de ambulância vão mandar, se vai ir apenas técnicos, se vai ir um enfermeiro, ou se o médico vai junto. Considerando que a gente está num atendimento pré-hospitalar, a gente tem que pensar num suporte básico da vida. Qual é o suporte básico de vida? Ter o batimento cardíaco e respiração. Então, primeira coisa que eu vi, a pessoa não tem respiração. Estou olhando, o tórax não mexe. Fiz a verificação da artéria carótida. Não tem pulsação. Radial, não tem pulsação. Femoral, não tem pulsação. O que eu tenho que fazer? Iniciar compressões. A manobra que a gente chama de RCP, reanimação cardiopulmonar, de maneira rápida e efetiva. Se eu estou num local que tenha um desfibrilador, por exemplo, um shopping, aciono alguém para que traga. E se for um ritmo chocável, ele vai fazer, a gente tem a indicação de onde colocar as pás, mais adiante a gente vai falar sobre o DEA, e aí ele vai fazer essa desfibrilação para o coração voltar a funcionar de maneira adequada. Se voltar a funcionar, eu espero o atendimento, se não, eu vou ficar esperando o atendimento avançado de vida chegar, para poder reanimar essa pessoa, utilizando medicações de acordo com o que for necessário, né? Para poder encaminhar essa pessoa para o hospital. Considerando então uma cadeia de sobrevivência, primeira coisa que eu tenho que pensar,
pessoa está com problema cardiológico, respiratório, ligação. Primeira coisa, 192 SAMU. 2, iniciar compressões cardíacas. 3, desfibrilar. E 4, ressuscitar, se for a situação de que não tem um ritmo chocado. Vamos dar um exemplo. Quando a gente tem assistolia, aquele risquinho que vai reto lá no monitor cardíaco, isso quer dizer que o coração dessa pessoa não está mais batendo de jeito nenhum. E eu preciso de medicação que vá fazer com que esse coração volte a funcionar. E aí a gente chama de ressuscitação cardiopulmonar. O que é um trauma? Basicamente a gente diz que é a lesão provocada pela aplicação de uma força que supera a capacidade da resistência do corpo ou de parte dele, seja em extensão, intensidade, gravidades variáveis, simples, né, rápidas ou prolongadas, de forma acidental e intencional. A gente ainda pode ter agentes químicos e físicos no caso das queimaduras graves, né, que vão também poder ser as perturbações somáticas ou psicológicas, né? Então, quando a pessoa entra em surto, eu posso necessitar de um suporte, de uma ambulância para poder fazer com que aquela pessoa saia daquele estado de surto. Muito acomete as pessoas dentro de casa são as emergências clínicas, como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, né? Então, toda emergência clínica é uma lesão que foi provocada por um órgão que parou de funcionar da maneira correta. Então, eu tenho que ter o atendimento rápido para que possa conseguir preservar a vida dessa pessoa. Como eu tinha falado antes, né, o socorrista é aquela primeira pessoa que chegou na cena. Então, eu tenho uma pessoa que tenha que ter, no mínimo, uma habilidade com segurança para avaliar a situação, todo aquele problema, né? E cabe ao socorrista a prestar o primeiro socorro. Já o atendimento pré-hospitalar, eles são responsáveis para que não ocorra lesões ou gravidades em cima daquilo. Uma coisa que eu costumo muito falar: acidente automobilístico, pessoa que foi atropelada ou um acidente com uma motocicleta. O motociclista, a tendência de qualquer pessoa a chegar é tirar o capacete da pessoa, e isso não se faz. O capacete é um colar cervical que protege a cervical dessa vítima que está ali, podendo estar consciente ou inconsciente, independente da situação. A gente não tira, muito menos eleva a cabeça no meio-fio dessa vítima. Qual é a diferença de urgência para emergência? A gente utiliza as palavras de nomenclaturas hospitalares de maneira errada, porque emergência tem risco eminente de vida, eu tenho que atender imediatamente. Já a urgência, ela precisa de atendimento, mas ela pode esperar um pouquinho. Quando eu vou à emergência do hospital, não quer dizer que eu esteja com uma necessidade de emergência de situação de vida. Eu posso estar com urgência. E aí existe o protocolo de classificação de risco, chamado protocolo de Manchester. É classificado em 5 cores, onde a vermelha diz que eu preciso de atendimento imediato, eu não posso esperar, essa pessoa tem risco de vida imediato. A laranja é muito urgente, então essa pessoa pode esperar no máximo 10 minutos. Se for uma necessidade que pode aguardar mais um tempo, a pulseira amarela fala em até 1 hora, 50 minutos. Se a pulseira é verde, eu posso esperar até 2 horas, pouco urgente, a não urgente, 240 minutos. Eu sempre sugiro para essas pessoas que, quando procuram a emergência, que vão ganhar uma ficha verde ou uma ficha azul, que procurem outro tipo de atendimento e não a emergência hospitalar. Que procure a unidade básica de saúde,
que procure o seu atendimento, né, de pronto atendimento da sua região. A resolução do Conselho Federal de Enfermagem de 2022 diz que no suporte básico de vida, a assistência de enfermagem deve ser realizada no mínimo por um técnico e um condutor, podendo esse ser apenas treinado para o APH ou um outro técnico em enfermagem. No suporte intermediário de vida, eu vou ter que ter um enfermeiro, posso ter em conjunto um técnico de enfermagem ou um outro enfermeiro também. Um enfermeiro, um técnico e um condutor, ou 2 enfermeiros e um condutor. No suporte avançado de vida, obrigatoriamente tem que ir o médico e o enfermeiro, porque a gravidade é muito alta e precisa de pessoas capacitadas. As remoções mais simples, quem faz geralmente são as empresas Transul, Ecosalva, né, que são de caráter eletivo, que está tendo alta do pronto-socorro e vai ir para um outro hospital para aguardar uma cirurgia, que não tem nada de emergência. Isso pode ser um técnico e um condutor. A gente tem como chamado SBV, suporte básico de vida. Também temos o suporte intermediário de vida e o suporte avançado de vida. O que isso faz decidir que tipo de ambulância vai ser necessário deslocar para o atendimento do paciente? Como que a central de regulação vai dizer para qual ambulância que vai ir atender aquela ocorrência, com todos os dados que tu, quanto primeiros socorros, está dizendo: local, ponto de referência, o que a pessoa está sentindo, quantas vítimas são, se a vítima está acordada, se a vítima está lúcida e orientada, se tu consegue visualizar se tem alguma fratura, alguma coisa, né? Então, isso tudo faz com que a central de regulação, né, de urgências vai detectar. Se não tem risco de morte, vai suporte básico de vida. Se tem um risco moderado, vai um suporte intermediário de vida. E se o risco é iminente, quem vai é o suporte avançado de vida. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente trabalha mais com duas ambulâncias, a suporte avançado e a suporte básico de vida. Temos também na central de regulação, principalmente quando vai ao suporte básico, o controle, né, que a gente tem de ação de Nextel, seja qual é a tecnologia utilizada, onde vai se falar: ó, doutora, o paciente tal está sentindo isso, isso e isso, e o médico prescreve de maneira verbal a medicação, no qual o técnico vai fazer um acesso e vai fazer essa medicação para aliviar, por exemplo, uma dor, para poder fazer um transporte de uma vítima de fratura. Existem outros tipos de transporte, né? O transporte entre um hospital e outro, um transporte eletivo que vai sair de uma clínica geriátrica para um atendimento numa emergência clínica, né? E a central de regulação de urgências que trabalha com o SUS, né? Desde a década de 90, onde vai determinar o tipo de ambulância a ser enviado. Nós temos basicamente alguns tipos de ambulâncias, né? A ambulância tipo A, que é simplesmente uma remoção simples, né? Eu não tenho a necessidade de ter um médico, de ter um enfermeiro, às vezes a equipe é um auxiliar e um motorista, apenas para transportar mesmo o paciente. A tipo B é considerada o suporte básico de vida. É uma ambulância equipada, tem a prancha rígida, tem um cilindro de oxigênio, mas não tem todos os materiais para ressuscitação
no paciente. A tipo C é muito comum nos resgates. Tem os grupos aqui na região metropolitana, o Corpo Voluntário, os Anjos do Asfalto, utilizam muito esse tipo de ambulância, conseguem fazer o atendimento pré-hospitalar de acordo com o protocolo e levam o paciente até o hospital. A tipo D é um suporte avançado de vida que vai ter dentro dela AMBU, desfibrilador, medicações infinitas para ressuscitação cardiopulmonar e mesmo assim em situações extremas como agora que a gente viveu, né, a gente tem a ambulância tipo E, que é o transporte aéreo, e a ambulância tipo F, que é o transporte hidroviário. Então eu tenho essas opções dentro de toda a cadeia da saúde no SUS. Claro que nem sempre a gente tem quantidades, né, como agora a gente viveu nessas questões das inundações, a gente não teve suporte sozinhos aqui no Rio Grande do Sul e outros estados puderam nos apoiar com esse tipo de ambulâncias. Quais são os atributos que um profissional que atua na emergência precisa ter? Primeira coisa, conhecimento necessário e capacidade de ter que oferecer esse atendimento. Não adianta eu querer fazer uma coisa se eu não tenho conhecimento dela. Eu posso piorar, agravar a situação. 2, aprender a controlar as emoções, ser paciente com as ações anormais que podem aparecer de maneira exagerada ou também sob situação de estresse. Pode ser um paciente que fica te cutucando, salva minha mãe, salva minha mãe, salva minha mãe. Pode ser um paciente que vomita na tua cara, pode ser um paciente que convulsiona e de repente começa a sujar a tua roupa. Isso tudo são adversidades que a gente tem que ter tranquilidade para poder dar o atendimento adequado. E a terceira situação é a capacidade de liderança e segurança para dar o conforto para o paciente. Se eu não conseguir liderar aquela equipe, dizer, liga para o SAMU, põe uns galhos na via, né, faça um cordão humano, né, para poder fazer o atendimento adequado àquela vítima. Tem que ter segurança e aptidão para trabalhar com a emergência. São responsabilidades que a gente tem do emergencista, então, ter conhecimento, né, da utilização dos equipamentos de proteção individual quando eu for lidar com a vítima. Eu nem sempre tenho um par de luvas na minha bolsa, mas eu tenho sacola, eu posso ter preservativo, eu posso ter uma roupa extra, qualquer coisa que proteja as minhas mãos quando eu for tocar numa vítima que possa estar com sangue e eu possa vir a me contaminar. Eu tenho que me priorizar primeiro. Controlar o local do acidente, identificando e gerenciando os riscos para proteger a equipe de resgatistas que estiverem ali. Também coletar o maior número de informações possíveis, como o tipo de acidente, número de vítima, qual é a situação dessas vítimas, se já foi acionado algum outro órgão. Eu liguei para o SAMU já, eu estou ligando agora para a EPTC para poder dar segurança para o local, o que é que está se fazendo. Dar pontos de referência, porque nem sempre as pessoas conhecem todas as vias, mas se eu, por exemplo, alguém passou mal aqui na escola, e aí eu vou dizer, olha, minha escola é na Andradas, mas eu não lembro o número, mas é entre a esquina Democrática e a Praça da Alfândega. Então as pessoas vão conseguir se achar. Onde é que está? É perto da Americanas. Bom, Americanas é um ponto de referência grande dentro da Rua dos Andradas, né? Então a gente tem que ter essa possibilidade, né? Essa aptidão de fazer esse controle
com a nossa vítima, né? Identificar problemas utilizando informações que são obtidas através da cinemática do trauma. Para isso eu tenho que ter o conhecimento. Por exemplo, um acidente como um atropelamento. Por que ocorreu o atropelamento? Porque o carro passou no sinal vermelho, ou a pessoa correu e não viu que estava vindo o carro. Então, tudo isso vai poder definir até o tipo de lesão que está acontecendo. Então, é muito importante que quem viu, né, possa dar essas informações. E isso é importantíssimo no que eu vou falar logo a seguir. Fazer, então, o possível para proporcionar que esse sistema de treinamento, tudo ocorra sem os riscos, né, que não são necessários. Então, fazer da maneira correta, decidir quando que a situação exige mudança de posição do paciente do local. Eu tenho condições de mover esse paciente, ele está bem, ele consegue caminhar, né, mas está com dor no abdômen, mas consegue caminhar, eu consigo retirar ele do meio da rua. Mas não, está com uma fratura, eu não posso mexer nele, então vamos dar um jeito, vamos mobilizar. Vai, sei lá, tira o triângulo do carro, tem um carro que está parado, esperamos que o motorista que causou o acidente não dê fuga, né? Se deu fuga, temos que ligar também para a polícia, pegar a placa, tudo isso aí é necessário, né? Evitar, então, minimizar esses riscos, solicitar, se necessário, o auxílio de terceiros para poder auxiliar nas emergências. Vamos dar um exemplo. Suporte básico de vida foi um técnico e um condutor. Os dois têm treinamento para botar o paciente na prancha, mas o paciente ficou mal posicionado. Eu posso chamar um popular, explicar para ele o que ele tem que fazer e ele vai me ajudar do jeito que eu estou ensinando. Eu tenho conhecimento, eu posso pedir auxílio. Então, isso é passível, né, de acordo com a nossa legislação. E também fornecer o atendimento de maneira humanizada para essa pessoa, respeitando a vida humana. Mas o mais importante a gente vai falar agora. Omissão de socorro. Omissão de socorro é crime desde 1940. Está no Código Penal, Lei 2.842, de 7 de dezembro, no artigo 135 diz: deixar de prestar assistência à vítima quando possível, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparado em grave e eminente perigo, ou não pedir, nestes casos, socorro às autoridades públicas. O mínimo que tem que se fazer, ligar para o atendimento móvel de urgência, SAMU 192. Se eu não fiz isso, eu tenho risco de pegar uma detenção de 1 a 6 meses e multa. Thaís, é baratinho, né? Vou pagar lá um salário mínimo, umas cestas básicas. Mas, parágrafo único, a pena é aumentada na metade se uma omissão ocorrer lesão corporal de natureza grave e pode triplicar se causar morte a essa pessoa. Então, sim, pode ficar até 2 anos atrás das grades por não fazer uma ligação, por não dar um auxílio àquele que necessita. Afinal de contas, desde a nossa Constituição Federal, que a gente já viu na disciplina anterior, é direito do paciente solicitar e receber atendimento. É direito do paciente exigir sigilo sobre a condição que ele tem. É direito do paciente denunciar quem não lhe prestou socorro e que não fez sigilo da sua situação e recusar o atendimento conforme o caso. Para a gente recapitular o que eu acabei de falar, vamos às velhas questões. Qual é a diferença de urgência e emergência? Urgência pode esperar um pouquinho, emergência não pode esperar. Diferença entre primeiros socorros e APH. Primeiros socorros, primeira pessoa que chegou no local. APH, pessoas treinadas para poder atuar com a vítima.
qual é a diferença de SBV e SAV? Suporte básico de vida, onde vai um técnico e um condutor, e o suporte avançado de vida, que vai um enfermeiro, um médico e possivelmente um técnico em enfermagem. O que é trauma? Trauma é qualquer coisa que vá fazer uma força excessiva que marque o paciente, podendo fazer uma hemorragia interna, podendo ter uma fratura, podendo ter qualquer tipo de lesão. O que é o protocolo de Manchester? Saber lá qual é a classificação de risco do paciente. Atendimento imediato, vermelho, 10 minutos, laranja, 50 minutos, amarela, 120 minutos, verde, 240 minutos, azul. O que é uma emergência clínica? É quando o corpo deixa de funcionar de maneira adequada, uma hipoglicemia, um infarto agudo do miocárdio. O que é omissão de socorro? Deixar de prestar assistência ou de pelo menos acionar alguém para que possa fazer o socorro desse paciente. E por último, qual é a pena legal para omissão de socorro? De 1 a 6 meses de detenção, podendo ser até triplicado conforme a gravidade. Por hoje é isso, meninas. Um bom fim de dia para vocês. Espero que vocês consigam aproveitar esse material e futuramente a gente vai trabalhar muita prática dentro de sala de aula. Beijo para vocês. Deu! Deu exatamente 30 minutos. E tu conseguiu terminar? Não precisa voltar? Acho que não. Ah, tá.